Fala, galera, sejam bem-vindos aí ao quarto episódio do Além das Cagadas, esse quadro que está recebendo vários feedbacks positivos aí, com histórias engraçadas e com muito aprendizado por trás também. E dessa vez eu convidei uma super amiga minha que está voando aí na carreira profissional também, a Júlia Pedroso. Ju, se apresenta para a galera aí, vamos começar já, conta pro pessoal por que eu quis te convidar para esse episódio do Além das Cagadas. Vamos lá. Ai. Olá, pessoal. Antes de mais nada, obrigada aí, Digo, pelo convite. Fico super feliz de falar para um pessoal jovem, conectado aí com as tendências. Acho que é super legal compartilhar aí aprendizados, né? Bom, falando aí um pouquinho de mim, eu tenho 27 anos, né? Me formei na Facamp, né? Como digo, né? A gente se conhece aí da faculdade. Me formei em propaganda e marketing também. Por um acaso do destino, eu não segui a profissão, né? Então, diferente dos meninos. Então, eu comecei na Anshan, né? Que é uma empresa aí, que é uma Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Lá, o foco é networking de grande nível, né? Então, a gente fala muito com o diretor, com o presidente, com o gerente. Lá até tinha um pouco mais de relação com a minha formação, então era mais focado em relacionamento ao cliente. Então, eu tinha uma carteira de clientes, eu fazia o pós-venda, digamos assim. Então, eu tinha uma pessoa que vendia, depois, né, eu fazia, né, todo o cuidado com o cliente, né, entendendo o que ele queria, quais eram os pontos positivos da parceria, o que não estava tão legal. Então, acho que aí tinha um pouco mais de conexão com a faculdade, com o que a gente aprendeu. Comecei como estagiário, o programa foi bem forte, né, tinham mais de 100 pessoas inscritas, então foi super bacana. Depois eu fui efetivado, né, acho que em 9 meses, algo assim, justamente, né, por resultados, metas, né, a gente tinha bastante KPI lá. Eu achei que meu inglês não era o suficiente, então eu fui morar um tempo aí em San Diego, e quando eu voltei, eu comecei a explorar o mercado, entender mais o que eu queria, né, naquela época eu tinha uma cabeça que eu queria muito marketing de produto, né, estratégia de marketing, etc. E engraçado, né, que numa conversa aí de, o que você está fazendo? Tô procurando emprego. Tem uma pessoa que trabalha na Page Personnel que está buscando talentos e tudo mais. Acho que você pode ser uma pessoa. Eu falei, legal, vou lá falar de marketing com ela, né? Vou ver se ela tem alguma vaga de marketing para mim, né? Já que ela tem todas as vagas do mercado, quem sabe ela não me ajuda. E aí foi assim. Fui numa entrevista, né, com a gerente na época, ela gostou de mim e ela perguntou, é uma frase clássica, né? Você sabe o que o Headhunter faz? Eu falei, não tenho nem ideia. Então, ela falou, bom, dá uma estudada, pensa, mas eu acho que você tem super perfil para trabalhar aqui. Eu falei, vou dar uma pensada e te retorno. Aí eu fui atrás de vídeo, né, de várias informações e eu entendi um pouco mais do mundo do Headhunter, né, que basicamente é caçar talentos no mercado. Então, olhar que pessoas que estão indo bem no mercado, né, e fazer o link com as vagas que a gente tem, né? E aí a gente é paga por isso, né? Muito bem. Aí eu passei no processo seletivo, falei, bom, não entendi muito bem o que fazer, mas eu falei, vamos em frente, né? Comecei recrutando. Normalmente a gente contrata pessoas de mercado, tá? Para recrutar para a mesma área. Então, normalmente quem é de marketing recruta aqui para quem faz vagas de vendas e marketing, quem é de finanças. Fiquei 2 semanas recrutando para marketing e vendas. Eu falei, cara, não me identifiquei. Me ajuda aí a achar uma outra área. E aí eu recrutei para RH, gostei, achei bem interessante. Então, fazia vagas de RH, depois engenharia e TI, que é o meu foco até hoje, tá? Então, eu entrei na Page Personnel como analista, que é basicamente um cargo depois de estagiária, só porque você é formado, você é analista. Né? Senão você seria basicamente um estagiário, né? Em 8 meses eu virei consultora júnior, então bati muitos recordes até como analista, então até o que não estava previsto, eu fechei várias vagas difíceis. Em 1 ano eu virei consultora pleno, em 1 ano depois eu virei consultora sênior, e 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses depois eu virei gerente, que é o que eu sou hoje na Michael Page. Então eu comecei na Page Personnel, que faz posições de analista, especialista, coordenador, supervisor, e aí ano passado eu fui para Michael Page, que faz posições de gerente e diretor. Nesses 5 anos eu ganhei um dos maiores prêmios na Page, né, que é o High Flyers. Então vão os melhores consultores do Brasil, da América Latina, para uma viagem, né, justamente por faturamento acima da média. Então eles têm um faturamento, né, que é o ideal, aí tem um faturamento acima, aí tem um faturamento acima, e aí você vai. Tem uma promoção também que é por quarter, né?
na Paige, quem vai indo bem ganha, então de 14 possíveis eu ganhei 12. Então, assim, acho que foi uma história, tem sido uma história muito bacana, né, na Paige, de muito aprendizado. Que legal, Ju. Mas, né, Manda como bala, nada manda é bala. perfeito, tem muita cagada também, Ah, né? com certeza, com certeza. É o que a gente vai entrar. Eu achei super legal. Eu gosto de ouvir a sua história. Eu venho acompanhando LinkedIn, Instagram, você postando e tudo mais. Essa ascensão rápida é um negócio muito bacana. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu já tinha te falado antes, mas parabéns novamente pela carreira que você está construindo. É sensacional. E vamos entrar nessa parte aí da cagada, então. Ju, conta pra gente Ah, obrigada. uma cagada profissional sua em detalhes, para depois a gente entrar nos Tá. aprendizados por trás dela. Ai, assim, essa trajetória de 5 anos da Paige quase foi interrompida umas 3 vezes por causa das minhas cagadas, tá? Tenho que confessar. Pedi até autorização para o aniversariante do dia, que é meu ex-chefe, para eu falar dessa Parabéns para cagada. ele. É, ele que me atura, né, há tantos anos. Agora ele não é mais meu chefe, mas até ano passado ele era. Ele falou que se eu for bem no vídeo, ele deixa eu contar a próxima, tá? Boa. Então, que é a mais pesada. Então, a gente vai começar com a mais leve. Se eu for bem, o vídeo for aprovado e derem muito like, eu conto a próxima, tá bom? Fechado. O recado tá dado pra galera aí, então, hein? Bom, nossa, é assim, até constrangedora a cagada, né? Vamos lá. Até fico nervosa de contar. Eu demorei uma semana para treinar como seria a melhor forma de dizer dela, né, para não ficar tão mal na fita. Mas eu falei, olha, não tem melhor forma, né? Vai ter que ser do jeito que aconteceu. Aqui é sem julgamento. Vamos embora. Ai, que bom. Bom, na Paige, nessa época eu trabalhava na Paige Personnel, então a Paige Personnel faz um volume de vagas maior que a Michael Page, tá? Então, por ser vaga de analista, coordenador especialista, a carteira da Paige Personnel gira aí em torno de 20, 30 posições, né? Enquanto da Michael Page gira em torno de 10. Então, querendo ou não, são focos diferentes. Então, na Paige Personnel, tudo acontece mais rápido, tá? Então, seja para o bom ou seja para o ruim, né? Na Michael Page, as coisas são um pouquinho mais devagar, então você tem um tempo maior de fazer as posições. Por que eu estou falando isso? Estava na Paige Personnel, na nossa área estava super enxuta, né? Porque, enfim, o mercado não estava tão positivo, então a gente estava em 3 pessoas. Então, imagina, tinha o meu chefe, eu e um estagiário, um analista, não me lembro ao certo na época. Então, imagina, uma carteira que na Paige Personnel já tem mais vagas, em 3 pessoas fica muito maior, né? E meu chefe, ele tinha que cuidar de outros assuntos da divisão. Então, ele tem que se envolver muito mais em assuntos gerenciais naquela época, de número, né, reuniões, etc. Enquanto, né, as posições ficavam mais comigo, o número maior. O que é muito legal, porque você fatura mais, você ganha mais dinheiro e etc. Né? Mas, por outro lado, eu estava uma semana para sair de férias. E eu ia sair 15 dias de férias porque eu já estava muito cansada. Então, o que aconteceu? Eu tinha um volume aí de vagas de 20 a 30 vagas, todas em diferentes níveis. E na Paige, como eu falei, é muito dinâmico, então tudo está indo bem, mas ao mesmo tempo tudo pode ir mal. Então, assim, num dia tá todas as vagas com candidato, finalista, chega no dia seguinte, a entrevista acontece, o que eu falo, gostei de mim, começa de novo. E é assim. E aí eu tava muito preocupada, eu não tinha tirado férias até então, eu tava muito cansada, porque eu queria muito dar resultado até então, né? Então eu falei, cara, eu vou dar meu máximo, dar todos os melhores resultados, vou entregar até as minhas férias tudo brilhante, e quando eu voltar, né, eu vejo o que aconteceu, o Videira, né, só segura a bola aí rodando. Aí tudo bem. Aí tava na semana, vamos contar na segunda-feira. Na segunda-feira, caminhando bem, eu tava calma, normal. Falei, vamos dar certo, etc. Aí na quarta-feira já tinha caído umas 3 coisas. Eu já tinha desabado o meu mundo. Então eu comecei a fazer essas outras coisas. Aí na quinta já tinha caído mais uma. Então, assim, as 20 vagas que eu tenho, né? 5 estão dando errado. Falei, como que eu vou sair de férias com 5 vagas dando errado? Só que aí eu já tinha passagem comprada, hotel reservado, todo mundo já estava indo para viagem, então assim, estava tudo certo, não dava para adiar. E eu ia viajar no sábado de manhã, então até sexta, 10 horas da noite, tinha que estar tudo entregue. Tá. E aí, meu chefe, né, virou e falou assim, começou a me cobrar mais ainda, falou assim, olha, tem que estar tudo entregue, senão você vai sair de férias, né? Me ajuda, você tem que entregar. E começou a botar mais pressão, e aí começou a me cobrar de mais outras coisas que eu não tinha feito. E aí, eu tava muito estressada, mas muito estressada, porque tinha as férias, aí tinha meu chefe me cobrando, aí tava eu também me cobrando, então tava todo aquele sentimento em volta.
E aí, a gente tem amigos, né? Pessoas talvez mais próximas no nosso ambiente de trabalho. E aí naquela época não tinha tanto WhatsApp, tá? Então era muito e-mail. Aí eu soltei, pô, e aí um monte de groselha no e-mail falando do meu chefe, falando mal, assim. Pô, não aguento mais, tô saindo aqui de férias, me matando, ele veio me cobrar, e nananã. E aí eu soltei o e-mail para uma pessoa, eu acho que foi para uma amiga na época. E fui para as minhas férias, entreguei, né, tudo rodando e tal, deixei to-do list, tudo que faltava, tudo organizado no detalhe, em cores, separado por áreas. Eu falei, cara, arrasei. Entreguei minhas férias brilhante. Nossa, tava, assim, num momento, assim, né, de profundo alívio. Falei, cara, incrível, né? O máximo que vai acontecer algum ponto ou outro, mas tá tudo com backup, né, de candidatos, que a gente fala. Então, todas as vagas estão controláveis. Aí, fui para meus 15 dias de férias, né? Viajei, curti e tal. Então, nem lembrava mais da Pager, né? Do que tinha acontecido, do estresse todo, de tudo que eu tinha falado. Não liguei da minha memória. Um dia antes de eu voltar a trabalhar, acho que era domingo, eu voltava na segunda, né? Domingo, meu chefe, na época, me mandou uma mensagem. Júlia, tem como amanhã você me encontrar às 9 horas da manhã na Romana pra gente conversar? Eu falei, meu Deus. Tremia, não consegui dormir essa noite. De verdade, eu não dormia. Eu comecei a pensar em todos os processos seletivos, o que poderia ter dado muito errado, se algum cliente tinha reclamado de mim, sei lá, se alguém de outra divisão tinha falado alguma coisa. E assim, eu comecei a noite inteira, olha, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, se ele falar Tentando isso, planejar as eu vou falar respostas, aquilo, né? mas eu vou explicar por... Como o Vlad disse, eu montei todos os cenários possíveis na minha cabeça e tudo que eu ia falar se acontecesse alguma coisa errada. Ou eu falei assim, não, eu vou pedir desculpa e ele vai entender, porque a gente era muito parceiro. E eu fiquei muito me questionando por que na Romana, né? Porque na Paige a gente tem muita sala, a gente faz comemorações lá dentro. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada. A Romana, Ele tá querendo falar Ju, na a Romana. Romana, para quem não sabe, é uma Verdade, padaria de desculpa. Campinas. É uma padaria super gostosa, enfim, que a galera às vezes usa para algumas reuniões fora do local de trabalho. Então, legal. Perdão, pessoal. Tranquilo, tranquilo. Então, aí foi isso, né? Eu falei, caramba, né? O que ele quer falar comigo na Romana? Então, falei, vamos lá, né? Aí cheguei na Romana, falei, e eu sou um pouco ansiosa, né? Deu pra perceber. Eu falei, Videira, pelo amor de Deus, fala o que tá acontecendo. Eu nem perguntei se ele tava bem. Falei, me conta. Aí ele falou assim, você não se lembra de nada? Aí eu falei, meu Deus. Falei, Videira, eu lembro disso, talvez desse processo e do outro, e aí talvez deve ter faltado o candidato. Ele falou, não tem nada a ver com a Paige. Aí eu fiquei branca. Aí eu gelei. Eu falei, cara, não tem nada a ver com a Paige. Tudo que eu planejei para falar não tá aqui no script. O que eu fiz? Eu falei, olha, eu não sei, conta. Aí ele falou assim, você não se lembra de nenhum e-mail que você mandou falando de mim? Nossa. Olha, meu mundo caiu nesse momento. E era muita groselha. Era muita groselha. Você Aí mandou ele com falou ele em assim, cópia? não foi com ele cópia, mas ele leu. Eu deixei a minha máquina aberta. Putz! Pior ainda. Pior do que a cagada é ser descoberta da cagada, né? E não você ser você falando, né? Não tinha justificativa. Eu falei, olha, me desculpa, me perdoa, por favor. Nunca mais isso vai acontecer. Aí ele falou assim, Júlia, eu não tô preocupado com a Paige. Ele olhou bem no fundo do meu olho. Eu não tô preocupado com a Paige, eu tô preocupado com a nossa parceria. Até então eu tinha um pilar abaixo de mim. Agora eu tenho dúvidas. Acabou comigo. Cara, eu não sabia mais o que fazer. Eu pedia desculpas assim compulsivamente. Eu não conseguia parar de pedir desculpa. Falei, olha, eu tava num momento muito ruim, eu tava muito estressada. Eu não queria falar de você. Talvez se meu namorado estivesse perto, se a minha mãe estivesse perto, se outra pessoa estivesse perto, se meu cachorro estivesse perto, eu teria falado dele, né? Mas infelizmente foi você. Eu sei que não foi uma atitude profissional da minha parte. Queria te pedir desculpa, porque além da Paige, assim, eu me importo muito com a Paige, mas eu me importo mais com você, né? A gente tem uma relação de muito tempo. Aí ele falou, olha, Júlia, eu tinha autorização para te demitir agora. Eu falei, caramba. Porque é difícil confiar em você depois disso, né? Então, por mais que você seja uma excelente profissional,
a relação fica abalada. E agora você vai ter que me provar por que você veio. Porque eu vou te dar a última chance. Aí eu falei, não, fica tranquilo. Nunca mais isso vai acontecer. Caraca, Deixa pesado. comigo. Foi pesado. Pesado, Ju. Cara, pesadaço. Eu tô imaginando aqui, porque a gente fala bastante A no minha curso sobre a cara. questão de confiança para criar relacionamento, né? Depois que a confiança tem um risquinho, é muito difícil conquistar de volta a confiança. Olha, Caraca. eu consegui, mas demorou. Então, conta aí os Aí, aprendizados em cima disso, enfim, a- continua aí. aí acabou esse dia, né? Nesse dia ele nem falava comigo. Opa, voltamos. Nesse dia ele nem falava comigo. Por um mês a gente só falava de assuntos totalmente profissionais, então era assim, Júlia, né? Ele nunca me chamou de Júlia, mas era Júlia, quanto que você vai entregar esse mês? O que tá faltando? Eram esses assuntos. E a gente sempre, ele é uma pessoa, assim como eu, muito relacional, muito extrovertido. Então a gente falava de assuntos, né, de família, e a gente passa muito tempo na page. A gente brinca que a gente passa mais tempo na page que em casa. Então as pessoas que trabalham com a gente, né, são mais do que chefe, do que subordinado, né? A gente tem uma relação mesmo de amizade, né? E aí eu falei, caramba, aí passou um mês, 2 meses, 3 meses. Aí um dia eu sentei com ele e falei, olha, eu sei que tudo que aconteceu foi horrível, eu sei que você tem mágoas, mas eu preciso que você volte a confiar em mim, senão a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir trabalhar com você desse jeito, né? Só trabalhando no profissional, eu sei que na maioria das empresas é assim, mas a gente tem uma relação maior do que isso. Mas me dá a chance, então, que você me prometeu. E aí, dito e feito. Aí ele voltou ao normal comigo, aí depois nunca mais aconteceu nada, né, nesse sentido, mas ficaram várias lições, né? Acho que a primeira, né, e depois eu vou falar a frase, né, que me remete a esse momento, mas é assim, ter 5 minutos, né? Você está estressado, alguma coisa aconteceu na sua vida, você não está num dia bom, a gente tem vários dias que a gente não está bem, de fato, e ok, né? Assim, evite decisões, evite conflitos, evite conversar de assuntos polêmicos, né? Se resguarde. Então, né, a questão do autoconhecimento, né, que a gente viu em outros vídeos e o que a Zax fala, é muito isso. Então, eu sei os dias que eu não tô tão bem, né? Que eu tenho os meus gatilhos, que eu posso, enfim, ser um pouco mais ríspida com alguém, ou eu posso falar uma coisa que eu não devo, ou entrar num assunto que não cabe no momento. Então, nesses dias, eu me reservo o direito de responder um e-mail depois, de talvez não atender uma ligação, né? Claro, é emergencial, eu tenho que atender, é crucial, ok, mas eu vou respirar muito mais do que eu respiro normalmente, eu vou pensar muito mais antes de formular minha frase. Então, hoje em dia, a fala é muito automática, né? Então, e o meu perfil também é assim, né? Eu falo muito o que vem na minha cabeça, né? Claro, da melhor forma possível, mas nesses dias eu penso muito mais antes de falar e de agir. Então, acho que esse foi a maior lição para mim, né? Como que a inteligência emocional, né, reflete no seu perfil, em que momentos são os seus gatilhos, e como não repetir, né? Talvez, assim, além da page, né, além de ser demitida, que é uma coisa muito ruim, mas, poxa, eu podia ter estragado uma super relação que eu tenho com uma pessoa que eu gosto muito, né? Isso acontece em outros quesitos da vida que não só o profissional. Então, às vezes, se eu respiro mais na minha casa, eu evito um conflito, se eu respiro mais no meu trabalho, eu evito conflitos, né? E como que eu posso melhorar isso, né? Então, acho que você se conhecer muito bem, né? E saber os momentos que você pode, né, estragar aí em 1 minuto tudo que você construiu. Então, assim, eu tinha construído coisas de anos, né? E em 1 minuto, 1 e-mail, poderia ter acabado com a minha carreira, acabado com o relacionamento, acabado com muita coisa que eu demorei muito para construir, Sim, com né? certeza. Então, acho que essa foi uma grande reflexão para mim, assim. Top, Ju, muito legal. Essa questão tem uma frase, eu não lembro exatamente como é que ela fala, mas é assim, se você estiver muito empolgado ou se você estiver muito Era essa que estressado eu e ia bravo, falar. nunca tome decisões nesses momentos. É isso, e a gente chega nela então, mas muito massa. E isso que você falou tanto da respiração quanto dos 5 minutos, isso é um negócio que a gente fala bastante na questão de autocontrole, na questão de gestão das emoções no curso das AX, né? Que é sobre a gente conseguir ganhar tempo para responder alguma coisa que não nos foi favorável, que a gente não gostou e por aí vai. Por quê? Porque a gente sempre tem a tendência de agir de maneira impulsiva, né? Então alguém fala uma coisa, você responde na lata. Ah, não sei, alguém te xinga, você xinga na lata. Então quanto mais impulsivo a gente
pior pode ser a resposta. Então, eu achei muito massa que você falou exatamente do jeito que a gente fala nas AXS, que é de ganhar tempo, né? Então, aconteceu alguma coisa, meu, sei lá, você falou uma coisa nesse vídeo aqui que eu não gostei. O que eu vou fazer? Eu vou dar um gole aqui ou respirar fundo para ganhar tempo e responder melhor e por aí vai. Tudo isso é até oxigenar o cérebro para tomar decisões melhores. Muito massa. Às vezes demora um pouco mais para responder, porque realmente no mercado de trabalho e às vezes na nossa relação mesmo interpessoal, do nosso convívio, não tem espaço, às vezes, para alguns erros, não tem espaço para alguns momentos de emoção mais alta. Não, perfeito. E aí, assim, para finalizar essa questão que você falou, acho que é muito legal também. Imagino eu que na sua vida agora você já esteja muito menos impulsiva e que mais do que isso, você sabe os momentos em que você fica muito estressada, né? E o legal é que quanto mais a gente... Você falou de respirar, então eu vou usar esse exemplo, né? Quanto mais você pratica a questão de respirar fundo antes de alguma coisa que te estressa, mais fácil vai ser você praticá-la na frente nas próximas vezes. Então a gente precisa começar logo, conhecendo quais são esses gatilhos. Perfeito. Muito massa, e teve um momento recente que isso aconteceu comigo, ainda estava na gestão desse meu antigo chefe, e um cliente tinha acabado comigo, acabado com a raça, como a gente falava na page, né? Falou, pô, a vaga não estava do jeito que eu queria, o escopo não era esse, e a gente tentando explicar o porquê, né? E aí, no meio assim, muito ruim. Aí eu ia responder, aí na hora eu escrevi, sabe? Com o teclado. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu fui, peguei um chá lá. Aí eu dei uma volta para o Open Space. Pensei o que ele falou, apaguei o e-mail inteiro. Aí eu redigi ele de outra forma. Meu chefe estava em cópia dos e-mails, porque a pessoa não estava tão feliz. Aí eu redigi o e-mail, meu chefe estava em cópia e falou, poxa, tá vendo como você tá melhorando, né? Nesse mesmo momento, talvez você agiria de uma outra forma, se fosse antes, né? Então, depois o cliente deu tudo certo, revertemos a situação, o cliente entendeu nosso posicionamento. Então, assim, lições aprendidas. Não, perfeito. Esse exemplo seu aí de tomar um chazinho, de sair do espaço, mudar o ambiente, perfeito. Perfeito, muito massa, Ju. Então, mais do que evidenciado aí que a lição foi aprendida. Agora vamos para a segunda parte, Ju. A segunda parte eu tenho duas perguntas. A primeira é qual que é o conselho que alguém já te deu que você leva para sempre ou até que você costuma passar para outras pessoas? É aquela frase que eu tinha falado ou não? Manda tem bala. Ela e tenho mais uma também. Manda bala. Então eu peguei ela aqui, então nunca responda quando você estiver com raiva, nunca faça promessas quando você estiver feliz e nunca tome decisões quando você estiver triste. Justamente, você tem que estar no seu estado, temperatura e pressão normais para você conseguir tomar decisões, né, da melhor forma possível, mais racionais e menos emocionais, né? Então essa foi, acho que a minha maior lição aprendida minha, né? Uma outra que eu gosto de falar, que é uma pessoa que você admira e eu admiro também, que ela fala muito, que é assim, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Como que você vai tirar do momento ruim, um Covid, etc., né, um momento positivo, uma oportunidade de um novo mercado, uma oportunidade de você se renovar, de você, né, adquirir conhecimento. Então, acho que essas duas são duas aí que eu carrego comigo. Normalmente eu falo para as pessoas essas duas, né, quando vem me pedir alguns conselhos, né, e são as que eu mais gosto no momento. Perfeito, Ju. Eu adoro. Essa primeira, a segunda do Vendelenço também eu acho sensacional, mas a primeira eu me identifico demais com ela, demais. Eu acho que isso daí é autoconhecimento na máxima, né? Você conseguir identificar esses momentos seus e evitar que algumas decisões sejam tomadas em momentos que podem trazer consequências péssimas. Mas perfeito. Então vamos para a segunda parte, da segunda pergunta, da segunda parte, na verdade, que é o seguinte, desculpa. Qual que é a principal coisa, Ju, que você gostaria de ter aprendido antes na sua vida? É uma que eu sempre penso, assim, falando, puxa, mas eu aprendi muito tarde, né? Que droga. Se eu tivesse aprendido ela antes, eu estaria muito na frente hoje em dia. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos embates, né? Então, assim, pô, a pessoa falou, eu vou falar torto. Tal pessoa acha que tá certo e alguma outra coisa eu acho que não, eu vou lá falar, né? E uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, assim, depois de apanhar muito mesmo, né? De muito KPI, muito PDI, muito feedback negativo,
foi para valorizar um pouco os relacionamentos, né? Então, ouvir mais. Muitas vezes você vai ter que engolir vários sapos, muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Muitas vezes você vai estar certo, não vai acontecer do jeito que você quer. Então, é um pouco aí de respirar, ter bom relacionamento mesmo quando você não concorda e ter né, e saber como lidar com essas situações. Então, eu acho que a lição que eu gostaria de ter aprendido antes era como eu sair melhor desses embates ou dessas questões que não foram tão legais com um bom relacionamento, com um bom jogo de cintura. Eu acho que isso e resiliência, eu acho que são duas, na verdade. Porque eu vejo muita gente, entrevista muita gente hoje em dia, né? Tem mais de 5 mil pessoas. E as pessoas falam assim, poxa, mas eu não concordo com isso, então eu quero sair da empresa. Então, meu chefe não me promoveu, eu quero sair da empresa. Então, assim, pô, calma, será que é isso mesmo que está te fazendo, né? Será que não falta um pouco de resiliência aí no seu momento, no seu pensamento? Será que essa é a melhor atitude? Então, eu acho que são duas coisas que eu vejo que faltam um pouquinho em alguns momentos, né? A parte da resiliência, né? De saber escutar, ouvir, etc. E um pouco aí de jogo de cintura, né? Nos momentos que não tá tudo bem, né? Eu acho que são essas duas, na verdade, que é o Muito que eu falo legal. normalmente, que eu guardo comigo. Muito legal, Ju, muito legal. Eu gostei demais da parte que você falou da resiliência, principalmente. A outra também está muito relacionada com a maturidade, enfim. Mas a parte da resiliência, eu adoro essa reflexão, e principalmente vindo de você, que é uma gerente que trabalha numa das maiores recrutadoras do mundo, que já entrevistou mais de 5 mil pessoas. Então, essa questão da resiliência, assim, você está infeliz onde, obviamente, se a pessoa está muito infeliz, se os valores da empresa Os não estão valores não condizentes com os batem. seus, exatamente. Aí sim você tem que procurar alguma outra coisa, mas eu sou muito a favor da questão de se expor um pouco mais ao desconforto para você criar resiliência. Então, se você não está gostando, dá um jeito. Não é assim, simplesmente engole o sapo e segue o jogo, mas dá um jeito de tentar fazer alguma coisa, né? O famoso se vira um pouquinho para ver como é que vai ser e cria um pouco de resiliência. Acho muito massa ouvir isso de você também, Ju. Acho que é Putz, isso, assim, da minha parte, eu espero ter contribuído com aí um toda pouquinho com as certeza. cagadas. Com Tem toda muito certeza. mais, né? Depois a gente pode fazer uma de micos, porque eu tenho vários para contar. Vai ser muito massa. Vamos fazer uma de micos também, que eu te conheço desde a época de faculdade e eu lembro disso É. também. Mas eu agradeço o convite novamente, eu fiquei super, super feliz em participar. Maravilha, Ju. Então, gratidão enorme. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pelo aprendizado que a gente vai conseguir tirar daqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir demais. E para quem tá assistindo, pessoal, se vocês curtiram, compartilha isso com alguma pessoa que pode curtir também. Isso daí é uma pequena ação de vocês que traz um resultado enorme pra gente. E estamos muito junto. Bora para cima, Ju. Beijão e muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, tchau.